A lucidez é remédio, não é, Edson? Consegue ouvir bem, Márcia? Sim. O microfone está perfeito. O microfone está com efeito especial hoje. Bom, boa noite a todos. Graças a Deus. Deixa eu só arrumar aqui, que hoje eu estou todo atrapalhado. Fechou. Agora acho que vai ficar legal. O que a gente pode falar sobre a lucidez? Algo que, particularmente, como a Márcia mesmo falou, no meu caso, é muito batido. Mas a lucidez é algo bem vasto. Lucidez. Hoje eu vou falar da lucidez na percepção de áreas, como está escrito aí na tela, mas de si. A lucidez, ela é muito interessante porque ela é o avesso da derrota e, ao mesmo tempo, a lucidez, ela não propriamente lhe apropria da vitória sobre alguém, mas ela seguramente lhe escolhe com a propriedade que lhe empodera sobre a si mesmo. Sem lucidez, nós somos um cego que procura outro cego para os dois cegos ir para algum lugar. Interessante que a falta da lucidez, mesmo no raciocínio simbolicamente lógico, é frieza. A falta da lucidez no raciocínio simbolicamente lógico é frieza. Porque a lucidez, ela traz esse tempero quase como uma cognição inspirativa. Edson, se desse um nome, ou se conseguíssemos botar um nome num pensamento que sente e um sentir que dá sentido, qual seria o nome? Afeto seria o mais óbvio. Mas a lucidez diária, ela se resume na gratidão. Gratidão pelo que é, gratidão pelo que ainda não tem, mas pode ter. E o interessante é que a lucidez, ela não precisa de motivação, de sessão motivacional para ela crescer, brotar, germinar e emanar dentro de ser, esse senso gratuito, onde a pessoa se empodera de uma força tão grande, que ela não precisa parecer. De um poder tão inaquebrantável, que ela não precisa se manter. Ela é, ou senão, ela é mais um ser. A lucidez, ela não é escrava de status, de permanência, nem de escadas, contratos, graus de pertencimento. A lucidez é um envolvimento perceptivo, aonde nós deixamos de ser agressivo com aquilo que é mais ativo e perspicaz no nosso crescimento interior, que por ela, lucidez, a gente pode chamar de autoamor, a gente pode chamar de compaixão, a gente pode chamar de gratidão, mas se não quisermos levar para um lado sentimentalista, levar só para o intelectual, a lucidez é o alicerce da educação. Na percepção, os ouvidos, quando são comandados pela lucidez, que está por dentro, não por fora, ele abençoa a percepção em requerer escutar primeiro o que lhe traz paz no seu silêncio.
Não recordar através dos bochichos, das fofocas, dos desvairis, dos comentários dos cosmezinhos, do disque-disque, querendo ouvir só o que está por fora para, de alguma forma, avantajada, muitas das vezes fútil e supérflua, porque é como se fosse uma xolocaína tentando curar uma amputação. Como se fosse uma aspirina tentando curar uma dor de dente. Assim se faz o antilucidez aos ouvidos, que só querem ouvir coisas para se entreter, mas não querem escutar o necessário para se perceber, para se conceber e para se acolher. Assim se exala também a lucidez nos outros sentidos ordinários, até mesmo no tato, por que não dizer, porque na sinergia a lucidez imagia o ser com o encanto do imaginário, mais lúcido. Como podemos imaginar com lucidez, Edson? Se a imagem que me vês muitas das vezes é abstrata, é uma invenção da minha mente. Sim, aí que entra a lucidez, quieta e sensata. Mesmo sendo uma imaginação, a lucidez não empodera a criatividade que está vista por sensações positivistas que moldam o que o outro lhe deve e que a vida é testemunha disso. Ou que a vida lhe deve e os outros são cúmplices disso. Não. Então, quando a gente imagina algo, por mais que seja impossível, a gente se faz além de vitorioso. A gente se faz lúcido, desperto, para assim galgar tal conquista de si, que é a verdadeira vitória do ser humano, que se acolhe e que se percebe diariamente como um cidadão mais lúcido. Ele não perde tempo com disputa. Por isso que o lúcido não compreende em si o que é derrota e pouco importa para ele entender o que é vitória. Agora, ele se percebe nesse acolhimento de percepção o que é a superação, o que é a elevação, o que é o empoderamento e o que é a autonomia espiritual. Então ele imagina com o carro do ano, ele imagina com muito dinheiro, ele se imagina tendo tudo do bom e do melhor, mas tudo pela raiz, além da necessidade, mas pelos frutos germinantes da sua capacidade de, antes de fazer o bem, se querer melhor. De antes de fazer a caridade a alguém, se doar a solidariedade generosa, de não mais negar a si mesmo o que se faz de bem. Este empoderamento inaquebrantável não é escravo do tempo, não é devoto do acaso, não é cristalizado nas consequências dos prioris, da ansiedade ou da mera aparência dos outros, nem muito menos do jeito eufórico, pretensioso e presunçoso que muitos não lúcidos buscam a vitória deste mundo de Deus. Agora, a lucidez traz o esclarecimento. Muito mais do que vitória, não se subjuga a derrota e não se adjunta nem mesmo a própria vitória. Ela desperta no ser este empoderamento de se ter quase como um herói de si mesmo. O prêmio da lucidez é o encanto de se admirar por si próprio. O prêmio da lucidez, para quem tem, é contemplar a vida alheia. Tanto admirar a si como contemplar são ajuizados. Então, para fora não julga e para dentro não condena. Então, para fora não condena, porque por dentro não tem o que julgar. Mas a lucidez é um auxiliar das mãos às obras da reforma íntima. Ela ajuiza. Não pelo que é bom, mas pelo que é melhor. Não pelo que é
apenas justo e ajuizado, ou injustiça a alguns, ou para poucos, ou para todos, mas ela é pelo correto. Ela é pela raiz do fato. Ela não é pela transparência opaca dos feitos, dos outros, nem de si mesmo. Por isso que a lucidez não tem engodo, engano, balela. Por isso que com lucidez não tem ilusão. E por isso que para a grande maioria ser lúcido é sem graça. Porque quando nós somos lúcidos, nós só precisamos da nossa ativez de pensar por si só e da nossa juventude alegre e contente, regenerada por generosidade em si mesmo, de se ter como uma criança em paz. Como está nessa imagem. Então a lucidez, ela traz esse amar revigorante. Ela nos acolhe e ela nos faz perceber que todo dia a gente pode reescrever o nosso diário da consciência. Na fala, a lucidez não é rima, não é cisma, não é teimosia, não é soneto, não é canto, não é silêncio, não é apenas alento, não é apenas envolvimento. Ela é o visionário, o peregrino, que não caminha, mas se joga para dentro. Então, ela é adepta ao pausa para reflexão, ao desligar do plugue, a língua, guardando a mesma para dentro da boca e tendo a própria em dialeto profundo, secreto, mas nada de discreto, com o que há de melhor na sua interioridade, em carinho, em afeto, em amor, em respeito, em existência e em louvação à vida. Qual lúcido que assim toma esta pílula diária de se calar 5 minutos por dia e se medicar com a sua própria saliva e se tonificar com o ar que respira e se renovar com o pensamento que jorra e brota dentro de si, não há de ter momentos mais felizes em intimidade e não há de prover, quem sabe, tempos melhores na vida de quem ama, na vida alheia, pelo exemplo contínuo do bem-estar em si mesmo. Como é que a lucidez não se encontra na visão, nem no tato, ou agora mesmo no paladar, que é na fala? E assim se faz também na audição. Na visão, a lucidez vê o defeito dos outros, a maldade alheia, vê as coisas atrozes, escrabosas, os pecados e as culpas, mas ela não se ocupa, porque é muito mais interessante andar em paz e, quando parar, se enxergar com os olhos fechados. E ver tudo como é, com os mesmos não esburgalhados, mas semicerrados. O olhar do lúcido, sorrir distraidamente para os outros. O olhar do lúcido se fecha, se cala e adormece no físico, mas enobrece a sua interioridade, porque por mais que ele mergulhe, ele não vê escuridão. Ele vê por detrás das íris arco-íris de uma criança feliz. Aonde está ruim, mas vai ficar bom. Está pior, lutarei para o melhorar. Isso não é positivismo barato, isso é lucidez que lapida dentro da gente esta hombridade humana. O ser que tem lucidez tem a honra de existir em benemérito, pertencente nas suas mãos. Obrigado.